Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja a dor que me una a ti. Então, quando o assunto é a morte, todo ser humano fica com um certo receio. Então, nesse tema de hoje, a gente vai falar sobre a morte. É um tema que não é muito bem recebido e nem muito esperado por todos os homens, por todas as pessoas na face da Terra. Mas é uma grande realidade. Então, nesse vídeo você vai ver o que é a morte e como nós podemos vencer esse medo da morte. Então, continue ligado com a gente. Nosso programa Luz para o Meu Caminho está só começando. Então, a gente volta já já. Somente a tua palavra é luz para o meu caminho. A tua palavra é lâmpada para os meus pés. A tua palavra sempre me mostra a verdade, o caminho que eu devo seguir. Bom, estamos de volta com o nosso programa Luz para o Meu Caminho. E como nós estamos chegando aí no Dia dos Mortos, né, que se comemora no dia 2 de novembro. Então a gente já está se aproximando dessa data e, como sempre, estamos trazendo aqui sempre uma data comemorativa, sempre um tema bastante importante e atual aqui no nosso canal, nesse programa Luz para o Meu Caminho. Então, antes da gente iniciar esse vídeo, eu peço a você, como sempre, que nos ajude a fortalecer o nosso vídeo aqui na plataforma. É tão simples, é tão fácil. Simplesmente deixa sua curtida aí se você está gostando do nosso tema e escreva aí no quadro abaixo qual é a sua opinião a esse respeito. Você tem medo da morte? Ou não? Ou você é uma pessoa que não teme a morte? Então escreva aqui embaixo sobre esse tema o seu comentário, tá ok? E sem mais delongas, vamos para o nosso programa. Roda o VT. Curiosidades. Nascemos, vivemos e morremos. E depois? Esta pergunta tem desafiado a humanidade através da história do mundo. Nosso entendimento do que acontece após a morte influenciará muito a maneira pela qual vivemos. Infelizmente, há muitas doutrinas conflitantes sobre a morte e a eternidade. Mas o que é a morte? O que acontecerá depois que morrermos? Saiba o que a Bíblia nos responde a essas perguntas. Mas antes de vermos o que Deus nos revela na Bíblia, é preciso saber que existem doutrinas humanas que contradizem o ensinamento da Bíblia. Vejamos alguns exemplos a seguir. Primeiro, a morte é o fim da existência. Segundo, a reencarnação. Terceiro, o purgatório. Quarto, comunicação com os mortos. Mas o que a Bíblia nos ensina sobre a morte? A morte é uma separação. Podemos entender este fato claramente, considerando como a Bíblia nos descreve a morte espiritual. A Bíblia nos fala no livro de Gênesis. É onde encontramos pela primeira vez o conceito morte. Deus alertou Adão para que não comesse do fruto da árvore que estava no meio do jardim, pois, se comessem, morreriam.
Ao desobedecerem a Deus, Adão e Eva foram expulsos do paraíso e separados de Deus. Com o caso de Adão e Eva, podemos entender que é possível estar vivo e morto espiritualmente. Efésios, capítulo 2, versículo 1 ao 6. A morte física também é uma separação. Quando o corpo está separado do espírito, ele está morto. Eclesiastes, capítulo 12 e o versículo 7. O que acontece após a morte? A Bíblia também nos diz: é claro que o espírito voltará para Deus, mas o que ele fará com o nosso espírito? Mesmo que a Bíblia não possa satisfazer todas as nossas curiosidades a esse respeito, ela é clara ao nos mostrar fatos vitais, como: primeiro, Deus confortará o fiel e mandará o ímpio para um lugar de tormento. Lucas, capítulo 16 e o versículo 25. Segundo, Deus julgará cada pessoa de acordo com seus atos. Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Enfim, devemos temer a morte ou não? Então, como foi falado aqui nas curiosidades, foi explicado direitinho aí como o ser humano tem enfrentado a morte, né? Muitas pessoas acreditam nessas doutrinas humanas, né? Mas que não está fundada na palavra de Deus, e a pessoa está acreditando nisso porque muitas vezes foi passada para ela desde pequena, né? De geração em geração. Mas nós sabemos que a Bíblia é a verdade e a Bíblia é a palavra de Deus. Então, a Bíblia fala totalmente o contrário dessas doutrinas humanas que foram faladas aqui nas curiosidades. Com Jesus, você não precisa temer a morte. O medo da morte supõe castigo e destruição por causa do pecado. Para quem ainda não entregou a vida ao Senhor Jesus como o único Salvador, é muito normal ter medo da morte. Porque após a morte haverá um julgamento e o pecador será castigado. Mas se por outro lado você já é salvo, já é uma pessoa cristã, uma pessoa que entregou a vida ao Senhor Jesus, isso significa que Jesus já pagou pelo preço da tua salvação. Então, com certeza você não teme mais a morte, porque você é uma pessoa nova em Cristo Jesus, e assim como Ele morreu e ressuscitou e venceu a morte, você também com certeza tem a mesma fé de que um dia você também vencerá a morte e será um vitorioso, em nome do Senhor Jesus. Jesus transformou a morte em vitória. Ele foi o primeiro a vencer a morte. E se formos verdadeiros cristãos, venceremos a morte também. Não precisamos temer a morte, pois Jesus Cristo nos dá a alegria da salvação e a coragem para enfrentá-la quando ela chegar. Veremos a seguir algumas referências bíblicas sobre a Bíblia e o medo da morte. Vamos ver o primeiro tópico. O primeiro tópico diz assim: Jesus venceu a morte. Está escrito em João, capítulo 11, e o versículo 25, que diz: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então a gente vê que Jesus aqui ele fala que ele é a própria ressurreição. Ele é o primeiro, né, que venceu a morte e viveu novamente. E ele nos dá uma garantia que assim como ele venceu, nós também venceremos. Vamos ver a seguir o próximo tópico que diz: o último inimigo a ser vencido. Então vamos ver agora qual é esse inimigo. E a referência bíblica está escrita em Apocalipse, capítulo 20, versículo 13 e o 14, que diz:
o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Então a gente viu nesse segundo tópico que esse inimigo, diz aqui que é o último inimigo a ser vencido, é a própria morte. Então a gente viu, né, nas curiosidades, que por conta do pecado de Adão e Eva, lá no início de tudo, no livro do Gênesis, fala que o castigo que Deus ele colocou sobre a humanidade foi a morte. Então a gente vê que a morte física, ela é um castigo, porque Deus ele não fez o ser humano para morrer, mas para viver eternamente. Então o homem está sentenciado à morte. E com certeza todos nós um dia passaremos por ela, se o Senhor Jesus ainda não voltar, né? Porque nós não sabemos o dia que ele voltará. Então, se ele ainda não voltar, a gente com certeza vai enfrentar a morte um dia. E aqui fala que o último inimigo a ser vencido vai ser a morte, porque nesse livro de Apocalipse, do capítulo 20, que foi lido aqui, e nesses versículos 13 e 14, diz que a morte e o Hades, ou seja, a morte e o inferno, serão lançados no lago de fogo, que é a sentença final para a morte e o inferno. Serão lançados no lago de fogo, e diz aqui que todos os seres humanos serão julgados perante o tribunal de Cristo. Aqui se refere não aos cristãos fiéis na presença de Deus, né? Mas está referindo aqui será julgado apenas as pessoas para a condenação eterna, né? Porque aqui fala sobre o trono branco. Então, as pessoas que irão ser julgadas perante esse tribunal, esse trono branco, não serão salvos. Os salvos já estarão com Cristo. Mas sim, será julgados aqueles que levaram uma vida de qualquer maneira, uma vida errada, pecaminosa. E então a sentença final é o lago de fogo. Então eles serão lançados nesse lago de fogo junto com a morte e junto com o inferno. Vamos ver o terceiro tópico, diz assim: o justo descansa na morte. Então a referência bíblica está escrita em Isaías, capítulo 57, versículo 2, que diz: aqueles que andam retamente entrarão na paz, acharão descanso na morte. Então, nesse tópico, a gente está vendo que o justo, ou seja, aquela pessoa que é reta, que obedece à palavra de Deus, essa pessoa, a morte para ela será apenas um descanso, uma passagem, para que ela viva eternamente ao lado do Senhor Jesus nos céus. Então a gente vê que a morte, Deus tem prazer na morte, tem até um versículo que fala isso, na morte do justo, né? Porque o Senhor está recolhendo a pessoa para estar junto dele. Agora diz a Bíblia que Deus não tem prazer na morte do ímpio, daquela pessoa que é pecadora e que nunca se arrepende dos seus pecados e morre nessa perdição eterna. Então a gente vai ver o próximo tópico, que diz assim: como Cristo venceremos a morte. A referência bíblica está escrita no livro de Romanos, capítulo 6, o versículo 4 e o 5, que diz: portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então a gente vê nessa carta aos Romanos, que o apóstolo Paulo diz para os irmãos ali, que assim como no batismo, nós estamos ali sepultando os nossos pecados, né? Simbolicamente, ele falou assim que Jesus morreu, então, e ressuscitou ao terceiro dia. Ele falou que a gente, sendo um cristão, um seguidor de Cristo, a gente também pode ter certeza que também como Cristo, nós também
morreremos e seremos ressuscitados em um corpo glorioso para viver eternamente na glória de Deus Pai, né? Vamos ver agora o último tópico, que diz assim: como expulsar o medo? A referência bíblica está em 1 João, capítulo 4, e o versículo 18, que diz: no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então a gente finaliza o nosso programa com essa referência, e aqui está falando sobre o amor. Que o amor, que a pessoa que está vivendo verdadeiramente esse amor, o amor de Deus, né, por intermédio de Jesus Cristo, então essa pessoa não tem medo. Está falando que no amor não há medo, porque a pessoa que tem medo na sua vida, ela está aprisionada, está totalmente dominada por esse medo, e esse medo tem trazido para ela destruição e castigo. Ela não tem paz, né? E ela não tem segurança, ela não consegue dormir, não consegue viver bem, porque esse medo, principalmente o medo da morte, como a gente está falando no programa de hoje, deixa a pessoa aflita e angustiada. Mas esse versículo fala para nós como nós conseguimos expulsar todo o medo, e é pelo intermédio do amor de Jesus Cristo. Então, se você não tem ainda entregado a tua vida ao Senhor Jesus Cristo, esse é o momento, essa é a tua oportunidade de mudar de vida, de deixar de ser uma pessoa medrosa, uma pessoa que teme a tudo, e sim se tornar uma pessoa corajosa em Cristo Jesus, e principalmente uma pessoa liberta e transformada, e que vai morar no céu um dia ao lado do Senhor Jesus. Então, se você quer entregar a vida ao Senhor Jesus, então nesse momento eu te convido a levantar a sua mão e entregar a tua vida ao Senhor Jesus. Eu vou orar por você, e nesse momento feche os teus olhos e apenas repita essa oração comigo. Senhor Jesus, nesse momento eu estou entregando a minha vida nas tuas mãos. Seja o meu Senhor, o meu Salvador. Escreva o meu nome no livro da vida e me ajude a sempre obedecer a tua palavra, e que eu possa um dia morar nos céus para sempre, em nome de Jesus. Amém. Então, a gente termina agora o nosso programa agradecendo a vocês que receberam o Senhor Jesus, que tenham uma vida transformada, uma vida nova, uma vida cheia de alegria e paz e tranquilidade, em nome do Senhor Jesus. E você que gostou desse vídeo, como sempre, então deixa sua curtida aí e comenta aqui embaixo sobre esse assunto, sobre o Dia dos Mortos, né, que é o dia 2 de novembro. Então, sobre a morte, que foi explanada aqui nesse programa de hoje. Um forte abraço e a gente se vê no próximo programa. Até lá. Somente a tua palavra é luz para o meu caminho. A tua palavra é lâmpada para os meus pés. A tua palavra